fortalecer o nosso porto de Rio Grande, para retomar a logística na nossa região. E faça investimentos do OGU, Orçamento Geral da União, que não inclua no novo processo de concessão o lote 4, que não inclua a travessia Z do Rio Grande do Sul do Norte, que não inclua a ponte de Jaguarão na nova licitação do pedágio. Porque o que aconteceu? Nesse contrato, cada obra que a concessionária fazia, botava uma tarifa. Essa é a regra. Então, nós precisamos da infraestrutura da região completa, infraestrutura de logística completa, travessia C, lote 4, ponte de Jaguarão, que esse é a logística da nossa região, e que isso não seja incluído no novo contrato de concessão e que seja feito nesse período de carência, com recurso a fundo perdido do Orçamento Geral da União. Essa é a minha proposta. Segundo, que não tenha cancela que divida o município. A cancela tem que ser na fronteira dos municípios, não pode dividir um município, penalizar os moradores do município. Então, as cancelas têm que evidentemente se tenha um custo adequado. O que é um custo adequado? Que ele seja rigoroso nas tabelas que se tem hoje para as concessões públicas, rigoroso no Tribunal de Contas, rigoroso na NTT e rigoroso por nós, aqueles que fiscalizam, os deputados, os vereadores, a comunidade que deve participar fortemente desse processo. Acho que a gente tem condições de unirmos, né, convencer o governo federal que a região precisa desses investimentos, e é uma região que o governo está devendo há muito tempo esses investimentos. Muito obrigado. Contei todas elas aqui, já vai para o nosso relatório. Só para saber, pessoal, tem um grupo trabalhando na retaguarda aí, fazendo o relatório de tudo que vai sendo dito aqui, viu? Fiquem tranquilos, eu anoto aqui, mas tem um grupo trabalhando, tem pessoas lá em Porto Alegre trabalhando, tem pessoas aqui atrás trabalhando. O polo era do governo Brito, a rodovia, as duas, 392 e 116 rodovias federais e o polo estadual. Uma coisa inusitada. Por 15 anos, o polo virou federal, depois, e deram mais 12 anos, de 15 virou 17, virou 27. O valor era para ser pequeno, virou grande. A rodovia era simples, foi duplicada e eles embolsaram dinheiro. A disputa entre a União e o Estado de quem era o polo sobrou para nós, porque entre o mar e o rochedo, quem apanha o marisco. Entre o Estado e a União, quem apanhou foi o povo que teve que pagar a conta. Eles fizeram esse pedágio eletrônico 6 na serra, 6. Tu passa, tu não paga. Fica sabendo depois quando é a hora que a galinha cria dentro e o sargento Garcia perdeu os ovos. Ou seja, não fica sabendo nunca. E aí quando vem, chega na tua casa uma multa de R$200, 198. Tem 500 mil de gaúchos multados no Frivolo e não sabem. Cada um, além de perder o dinheiro, perde 5 pontos na carteira. Tem gente que já não tem mais na carteira. O Rio Grande do Sul tem uma dívida enorme. São Paulo, que tem Frivolo, e Rio de Janeiro, lá tem mais de 1 milhão de multa, e no Rio de Janeiro tem 1,5 milhão de multa. Competitividade. A indústria regional perdeu a competitividade desde que foi instalado pedágios na região. Então, eu representando a indústria da região, me sinto numa obrigação de cada vez mais falar que o pedágio é uma coisa ruim para nós, para não falar palavras ofensivas em respeito às lendas que estão aqui. Então, nós comungamos dentro do Centro das Indústrias a sua ideia do local, e sou muito bem, prefeito. Eu concordo. Não tinha percebido dessa ótica também. Acho que como o objetivo é elencar principalmente informações para nós concordamos com o pedágio. Acho que tem que ter uma estrada boa, né, que trabalha com caminhão ou carro também aqui na região. Mas uma das coisas que a gente pensa que nós teríamos que sentir um tempo sem pedágio.
um período depois da Ecosul sem pedágio. Se possível, um longo pedágio com DENIT assumindo. Para também nós verificar bem essa competitividade que nós perdemos. E também ter a oportunidade de ter o crescimento. Já ganharam demais. Quando eu falo que para se deslocar de Porto Alegre, a Zona Sul é R$60, caso pequeno. Porque quanto mais gente, mais se paga. Por isso, colegas e plateia, por isso que tem esse movimento de virar um porto lá e Arroio do Sal. Porque tem gente que para se deslocar de Campo Sul ou de Capacô até o Porto Rio Grande, gasta mais de dizendo que o passado, né? Isso que todos nós sofremos juntos, que todos nós lutamos muitas vezes. Eu me lembro como sindicalista de botar fogo em um pneu na cancela da Ecosul. Agora, a gente não deve demonizar a empresa. A empresa está aqui fruto de um contrato feito pela política, pelo governo, por quem governava na época, quem nos deixou essa herança de um contrato que todos nós sempre defendemos no Brasil, que devemos ter segurança jurídica. E a segurança jurídica da Ecosul estava naquele contrato. É importante essa reflexão. Nós podemos ter as maiores divergências aqui nessa mesa, mas nós temos uma convergência muito maior pela nossa região, que é o nosso desenvolvimento, que é a nossa competitividade. E eu vou ser muito objetivo. Esse contrato foi mal feito no passado, a gente não pode deixar repetir a dose. Um contrato de 28 anos, se a gente não se mobilizar agora, os próximos 30 anos, ou seja, lá em 2056, alguém estará sentado aqui nesta mesa, no auditório, discutindo se nós agora não agirmos, estivermos presentes nas audiências públicas, falando o que nós precisamos para a nossa região. Nós estamos com o freio de mão puxado há muitos anos. Um dos fatores é a alta tarifa do pedágio. Para a gente colocar o pé no vulgo do acelerador, é a questão: quanto menor a tarifa do pedágio, mais a nossa região vai crescer, mais a nossa região vai se desenvolver e ser competitiva. Quanto maior a tarifa de pedágio, menos indústria vai vir para Pelotas, para Rio Grande e para a nossa região. Quanto maior a tarifa de pedágio, difícil vai ser manter as poucas que restam na nossa região. Difícil vai ser atrair quem trabalha no Rio Grande do Sul e quer exportar pelo porto do município do Rio Grande, porque aí eles vão olhar: por que eu vou exportar pelo porto do Rio Grande se eu posso ir para Santa Catarina, que não tem tanto pedágio, que as estradas são melhores? É essencial que a gente lute agora para que não, lá no futuro daqui, do quanto isso representa para nós e para o nosso desenvolvimento, a presença desse pedágio ao longo desse tempo. Acho que o prefeito Marrone foi muito feliz em suas colocações. Nós, enquanto prefeitos, também temos responsabilidades. O pedágio não pode ser totalmente demonizado. Ele acaba gerando receita também na nossa região. Ele tem o SSN que entra nas prefeituras, que é importante para muitas delas. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis e ser estudado. As discussões elas não podem acabar para apenas um lado, mas nós temos que, concordo também com o Daniel, entender que todas as diferenças políticas elas precisam ser suprimidas nesse momento e nós temos que focar naquilo que é o mais importante para toda a nossa região. Não adianta olhar para um município como o nosso, que é pequeno, que ganha de SSN um valorzinho desse tamanho, se nós considerarmos o quanto nós travamos em termos de desenvolvimento da nossa região. O quanto industrializar agrega valor e o quanto isso representa para cada prefeitura, quando nós temos geração de emprego e renda, e o valor agregado da indústria, o quanto deixa para a região em termos de desenvolvimento. E só não enxerga quem não quer. Os prejuízos
são absurdos por conta desse pedágio. E nós só está anunciando a secretária da Agnes, tivemos Daniel ontem lá em Brasília com ela, e tivemos em outras oportunidades, e está aqui também o Alexandre, porque na verdade, até para decidir que o governo não vai prorrogar, nós acionamos o TCU, que fez uma cobrança, ministro Nardes, agora há pouco, e deu um prazo de 90 dias para abrir um novo edital para nós termos uma nova concessão. A empresa, a gente não tem nada contra a empresa, mas a empresa não ajudou em nada, porque esse contrato é imoral. Não existe valor de R$19,60 a cada praça de pedágio. Quanto pagou cada caminhoneiro? Quanto pagou cada transportador? Quanto pagaram os transportadores? Quanto pagou cada família? Como é que você vai ali na praia do Cassino, um turista, uma família, e vai pagar, gasta R$60 de combustível e gasta 40 de pedágio? O transporte para o Uruguai, em 80% utilizam a BR-116 ou o trecho que aqui segue até o Chuí. Nós, quando o senhor falou sobre desindustrialização, nós lembramos de que o custo logístico da zona sul do estado é muito elevado. O custo logístico do Brasil já é por si mesmo elevado, aqui na zona sul mais ainda. Portanto, o que está em jogo quando a gente discute esse assunto é a competitividade dessa região. E é disso que nós também pensamos que nascem melhores impostos, prefeito. As prefeituras poderão ter maiores ISS se houver fomento ao desenvolvimento. Portanto, raciocinar de uma maneira, vamos dizer assim, até dentro de uma ideia de chantagem, como a Ecosul tem feito, ao dizer de que ela repassa grandes valores aos municípios, é um processo absolutamente enganoso. É uma visão equivocada do assunto. Nós precisamos fomentar o desenvolvimento